Senhoras e senhores, né, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai falar de alguns itens extremamente relevantes, né, para o nosso dia a dia, tá? Diz respeito a termos a ajuda de tecnologia, né, para poder tanto como produzir conteúdo com mais qualidade, tá? Aproveitando algumas tecnologias que, inclusive, são recentes, né, no nosso dia a dia, mas que já estão disponíveis. E trabalhar especificamente agora com o nosso sistema denominado SIGA, tá? Vamos passar aí o passo a passo. De aqui em alguns minutos, né, apresentar aos senhores, né, a ferramenta de inteligência artificial, né? A gente tem várias já no mercado, né? A mais conhecida é o ChatGPT, em razão da sua maior capacidade de processamento, tá? E o que essa ferramenta, né, e eu coloco os senhores, né, uma ferramenta de inteligência artificial, de IA, ela não vai de forma alguma, né, substituir na íntegra, né, o trabalho que o nosso policial ali está executando no sentido de lavrar o boletim de ocorrência, né, e no meu exemplo eu estou usando aqui modelos de ocorrência, né, onde nós tivemos aí a lavratura de termos circunstanciados, tá? Para aplicar aqui a nossa prática, aplicar aqui o nosso dia a dia, né? Peguei aqui alguns atendimentos realizados no estado inteiro, na data de hoje aí, né? E vamos trabalhar com esses registros aqui. Talvez eu amplie depois um pouquinho mais a consulta aí para a gente ter uma maior amplitude e maior possibilidade de outros registros, tá? Mas de forma mais normal, né? Como isso poderia ser aplicado, né? Primeiro momento, no sentido de nós orientarmos o nosso efetivo da existência da ferramenta, né? E de alguma forma poder, por meio de capacitação, como eu disse, inteligência artificial é uma ferramenta e, como todas as demais, precisa da correta capacitação do usuário para saber utilizar do modo adequado, do modo correto, a fim de que todos os recursos estejam disponíveis e possam ser implementados da forma adequada, tá? Eu vou traçar aqui dois paralelos, né? Ela é uma ferramenta que consegue melhorar o texto, vamos assim dizer, né? Deixar o nosso texto com mais qualidade. E para isso eu vou pegar aqui um boletim, tá? Que foi lavrado ali na cidade de Cabixi, uma cidade do nosso extremo sul do estado. Deixa ele gerar aqui. E aí, de todos os dados que nós temos aqui, senhores, tá? Nós temos aqui, ó, o relato que foi produzido, né, pelo policial. Eu vou tomar nota aqui, eu não vou perder muito tempo lendo, né, todos os detalhes desse boletim. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou copiar esses dados aqui, tá? E eu vou aqui dentro, tá? Utilizando aqui o nosso chat GPT, né? Vou colar esses dados, tá? Antes disso, eu vou tomar o cuidado, né? Nós não, para que nós não geremos, né? Dados pessoais, né? Que eu vou tirar aqui, tá? O número de telefone, o senhor Edgar, como a especificação do nome dele deixa mais genérico, tá? Vou tirar aqui algumas informações que identificam, né, aqui o usuário de forma mais pormenorizada, deixar mais genérico o texto, tá? A placa já não é algo tão, né, tão avenida, placa, ok, beleza. Então, nós vamos copiar de novo o texto, tá? E agora sim, vamos lá para utilizando o chat GPT, né? O que nós vamos falar, senhores? Antes de colar o texto aqui, eu vou pedir para o chat GPT fazer o quê? Eu vou pedir para que ele, a par desse conteúdo, né, reescreva ele, deixando o texto com uma qualidade melhor
e deixar ele mais técnico-jurídico, né? Já que às vezes o policial tem algumas dificuldades em poder enquadrar o comportamento do infrator a, de fato, tudo aquilo que o infrator cometeu de errado, né? Então, eu vou falar assim, olha, como se você fosse, né, o comandante da guarnição policial que atendeu uma ocorrência com o texto abaixo, descreva os acontecimentos, não deixe de relatar nenhum detalhe importante, dê ênfase no cometimento do ilícito praticado pelo infrator, deixando o texto descrito em modo técnico jurídico, tá? E vamos pedir para que ele escreva esse texto, né, como relato policial, no modo corrido, tá? Descrevendo tudo em forma textual corrida, ok? Então eu vou aqui, ó, colei o texto, tá? Então fiz aqui, ó, salvei, né, indiquei aqui o texto que eu quero que ele faça toda essa parte de descrição e vou enviar para ele para que ele faça a partir de agora, né? Ele comece a descrever para a gente, ok? Então, ó, relato dos fatos da autoridade judiciária, né? É uma coisa muito importante, né, pessoal? Que é o quê? Tudo aquilo que a gente vai escrevendo, né? E a gente tem aí um complexo antigo de que o policial ele é autoridade, agente da autoridade, que a autoridade policial é o delegado, né? A gente precisa modificar um pouco esse pensamento do nosso efetivo, né? Deixando claro que a Lei 9.099 estabeleceu que todos nós, né, seja o soldado, seja o cabo, né, até o coronel, ou o integrante da força pública como um todo, né, a Lei 9.099 ela estabeleceu que somos sim a autoridade policial, né? Então, quando nós fazermos um relato, né, deixar claro que esse relato tem como destinatário a autoridade judiciária, né, a promotoria de justiça, os órgãos de segurança pública, né? Efetivamente são eles, né, que na última etapa, né, do processo de justiça criminal aplicam a lei, né? Então, uma coisa que é muito relevante, tá? E é isso eles já veem aqui, tá? Isso aqui está relacionado um pouco aqui com às vezes com o que ela passa, né? A entender, mas o próprio policial, se os senhores olharem aqui, né, no texto inicial, ele usa esse termo, né, informa a autoridade judiciária. Então, olha como já está aqui o policial com esse entendimento, né, o nível, olha a qualidade que o policial já tem de discernir que esse texto está sendo, sim, encaminhado para o Poder Judiciário, né. Mas vamos aqui ao fato, né, então, ó, no exercício de nossas funções, enquanto estávamos em patrulhamento pela linha 11, cruzamento com a Avenida Tamoios, nossa guarnição observou uma motocicleta Honda, nos detalhes da motocicleta. O veículo tinha 2 ocupantes, o passageiro carregava consigo uma mochila de cor preta. Ao perceber a nossa presença, o condutor da motocicleta empreendeu fuga em notória alta velocidade. Prontamente, na proximidade de uma rotatória, tentamos interceptar a motocicleta. Emitimos ordens claras de parada. Contrariando tais ordens, o condutor optou por acessar a linha 11 em direção a Escondido, né? Deve ser uma localidade da região, de maneira imprudente e arriscada, dirigindo na contramão, por razões de segurança, visando preservar a integridade física tanto do condutor quanto do passageiro, cessamos o acompanhamento tático. Poucos
Passou aqui, né? Poucos minutos após, reavistamos o condutor em questão na RO tal. Realizamos uma abordagem efetiva aproximadamente no km 37, em frente ao estabelecimento Agro Vargas. Após a devida identificação, constatamos que o condutor atendia pelo nome de Edgar. Sua defesa, Edgar alegou ser o proprietário da motocicleta, confessando, no entanto, que não estava de posse de uma CNH. Em vista dos fatos apresentados, foram tomadas as seguintes medidas administrativas. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Seretran de Cabixi. Paralelamente, Edgar recebeu voz de prisão, com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão, gerando assim risco à coletividade. Posteriormente, após a elaboração do termo substanciado, Edgar firmou um termo de compromisso e comparecimento, né? Comprometendo-se a comparecer em juízo, foi liberado em perfeito estado físico logo após a formalização do referido feito, né? E aí, olha, como eu tinha dito para ele trazer, né, todos os detalhes, olha que interessante, que nota que ele deixa para a gente ao final ainda, né? A informação WhatsApp de Edgar foi omitida deste relato por razões de segurança e privacidade. Se necessário, pode ser fornecida mediante requerimento judicial, tá? E aí, claro, né, a gente colocaria esse detalhe no nosso boletim. Então, se nós lermos aqui o texto, senhores, o texto basicamente vai dizer a mesma coisa, né? Mas, senhores, verão que ele não está, provavelmente, né? Vou usar o termo provavelmente, mas ele não está tão detalhado, tão organizado, tão bem elaborado, tá? A par disso, né, esse é um dos pontos que nós podemos trabalhar utilizando esse tipo de tecnologia. O outro ponto é que esse próprio boletim poderia ter sido descrito, né, porque se eles imaginam o tempo que o policial ele gastou, vamos assim por dizer, para poder construir todo esse texto, né? Vamos aqui dar uma olhada na ocorrência e vamos ver que horas foi que ele iniciou o registro. Ó. Então, ó, ele inicia o registro aqui às 1h21 da manhã, né? E ele encerra o registro, acho que a 1h58, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 1h21. Então, 1h21, 1h58, nós temos aqui aproximadamente, né, gastos aqui 40 minutos, um pouco menos ali, né, 38 minutos, algo próximo disso, tá? Então, talvez esse texto pudesse ser descrito, né, de uma forma mais rápida, a ocorrência em si poderia ter sido descrita de forma mais rápida se utilizado o recurso direto aqui, né, do próprio ChatGPT, no sentido de que quando o policial estivesse lá lavrando seu boletim, né, ele narrasse isso tudo de forma verbal mesmo, né, para o ChatGPT fazer o quê? Fazer a transcrição, descrever, né? Eu vou tentar aqui, tá? Lembrando da ocorrência aqui, simular esse registro, né? Eu vou pedir para que o próprio ChatGPT faça para a gente aqui a transcrição com base no que eu vou ditar para eles, tá? A gente vai fazer aqui esse relato do policial sem sequer escrever uma palavra, né? Vamos lá? Como se você fosse comandante da guarnição policial que atendeu uma ocorrência, contexto abaixo, descreva os acontecimentos. Não deixe de relatar nenhum detalhe importante. Dê ênfase no cometimento do ilícito praticado pelo infrator, deixando o texto descrito em modo técnico-jurídico, escrevendo tudo em forma textual corrida. Os fatos são o seguinte: a equipe policial, durante atendimento e patrulhamento na cidade de Cabixi, avistou o infrator conduzindo sua motocicleta em condições suspeitas.
pois de modo furtivo ficava observando à distância o posicionamento dos deslocamentos dessa equipe policial. Durante tentativa de abordagem, o infrator obteve êxito em empreender fuga em uma região com casas residenciais na cidade de Cabixi. Identificando posteriormente, num novo patrulhamento, a localização deste infrator, tendo neste momento a equipe policial êxito em realizar a abordagem. Após constatado que, de fato, o infrator, inclusive por ter confessado que não possuía CNH, foi adotado os procedimentos de praxe em relação à adoção das medidas cabíveis pelo cometimento das infrações de trânsito. O veículo foi removido à Ciretran e o infrator foi liberado no local após ter sido compromissado a comparecer em juízo durante a lavratura desta ocorrência, sendo que o infrator, senhor José, foi liberado em condições físicas perfeitas. Então agora, né, o sistema ele transcreve, converte todo aquele áudio, né, mais ou menos 2 minutos de áudio, né, ele converte isso em texto, tá? E a par disso, ele passa, então, vou enviar aqui para ele, né, ele vai fazer aqui a descrição. Perceba que algumas informações, né, diferem. Cabixi aqui na nossa cidade, né, se escreve com X, né, e aqui ele deu um K, parece que um termo, acho que talvez japonês, né, aí, tá bom? Deixa ele terminar de escrever, a gente vai ler aí o texto. E é por isso que eu digo que é uma ferramenta, né, que precisa ser lapidada. Então, ó, durante uma rotina de patrulhamento na cidade de Cabixi, a equipe policial, sob meu comando, observou a motocicleta conduzida de maneira suspeita. O condutor, de modo furtivo, monitorava constantemente o posicionamento e os deslocamentos de nossa guarnição. Tal comportamento despertou nossa atenção, levando-nos a tentar uma abordagem. Contudo, o infrator, valendo-se da topografia e da presença de casas residenciais, conseguiu evadir-se temporariamente de nosso campo de visão. Posteriormente, em um novo patrulhamento, localizamos o referido infrator e, dessa vez, logramos êxito na abordagem. Durante o procedimento, o condutor, identificado como Sr. José, confessou não possuir carteira nacional de habilitação, que configura a infração de acordo com o trânsito, artigo 309 CTB. Diante das infrações constatadas, adotamos as medidas administrativas cabíveis. O veículo foi apreendido e encaminhado à Ciretran de Cabixi. Quanto ao senhor José, foi lavrado o termo substanciado de ocorrência, no qual ele se comprometeu a se apresentar em juízo após a formalização do referido termo. O infrator foi liberado no local, encontrando-se em perfeito estado físico. Reitera a prontidão, comprometimento desta guarnição e zelar pela ordem e segurança. Aqui o aplicativo ele já, né, exagerou. Eu vou pedir para ele corrigir esses detalhes, tá, pessoal? Insisto, não precisa escrever. Vamos lá. Refaça o texto, corrija a palavra Cabixi. Cabixi se escreve com C-A-B-I-X-I. E na descrição do cometimento do ilícito do senhor José, enriqueça o texto demonstrando claramente todas as consequências trágicas que o seu comportamento poderiam causar à sociedade. Ele converte, então, o meu texto. Perceba que ele já identifica quando eu, né, soletrei para ele, né, como é que se escreve Cabixi, então ele vai, né, altera então a palavra Cabixi corretamente.
E aí vamos prestar atenção aqui, ó, no que ele vai dizer para a gente sobre a atitude, né, do infrator, quando eu pedi para que ele enriquecesse o texto, né, deixando muito claro ali o que ele de nocivo e grave poderia trazer para a sociedade. Então aqui, ó, a par disso, né, deixa ele só terminar aqui, pronto. Terminou para a gente. Vamos lá, ó. A atitude do senhor José não só desafia a legislação vigente, mas também representa um grave risco à sociedade. Ao conduzir um veículo sem a devida habilitação, ele coloca em perigo a integridade física de pedestres e outros condutores, né? A falta de formação e de conhecimento técnico pode culminar em acidentes, causando danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatalidades. Adicionalmente, ao evadir-se de uma abordagem policial, o Sr. José poderia ter causado pânico ou provocado situações de risco para os residentes locais. Então, perceba que ele fez o que eu pedi, né? Melhorou o texto naquilo que precisa ser melhorado. Então, traz mais qualidade. Com certeza eu consigo utilizar esse texto para, provavelmente, substituir o texto que foi feito aqui, nessa ocorrência policial. E perceba o tempo que eu gastei, né, fazendo esse texto. Né? 2 minutos na primeira parte, mais uns 2 minutos agora na correção no máximo, e a nossa ocorrência está pronta, né? Em detrimento aqui de quase, né? Nós vimos aqui quase 40 minutos. Então, é claro que o policial iria gastar mais um pouco de tempo aqui para fazer os demais cadastros, né? Mas com certeza, onde ele mais gastou tempo produzindo aqui foi no relato policial, tá? Então, é isso que eu destaco para os senhores, tá? Para que, em identificando como uma ferramenta muito interessante, possam estar instruindo a tropa, né? Instruindo o efetivo onde os senhores atuam, trazendo mais qualidade para o relato policial, que, na sua grande maioria, tá? E aqui eu quero fazer até elogio ao nosso policial que descreve esse texto, né? Escreveu um texto até de forma muito correta, né? Muito clara, sem ambiguidades e tal, mas isso aqui, infelizmente, não é aquilo que a gente vê aí no dia a dia nos nossos relatos policiais, que infelizmente possuem ainda uma grande carência em melhoria, né? Mesmo inclusive na correta grafia de palavras, né? Infelizmente a gente ainda tem muitos erros, né? E às vezes os erros não é nem por falta de conhecimento, mas por uma rapidez, é o corretor ali do próprio teclado que deixa às vezes a palavra diferente daquela com a qual a gente queria indicar. E utilizando essa ferramenta ou qualquer ferramenta aí de inteligência artificial, a gente consegue produzir um texto com mais qualidade. Novidades chegam no dia a dia. Essa é uma novidade muito recente, tá? Para quem não conhece, esse aplicativo de inteligência artificial se chama ChatGPT, está disponível na Play Store, né? É como se fosse um WhatsApp. Podem baixar lá e fazerem uso à vontade da ferramenta, tá bom? Mas como eu disse, tem que saber utilizar a ferramenta, não é simplesmente pegar e usar, porque se eu pedir aqui para que ele faça um boletim policial, né? Ele vai simplesmente inventar todos os textos aqui e não vai tratar aquilo que eu estou falando para ele de uma forma diferenciada, tá? Então, a grande questão no uso da ferramenta de inteligência artificial é você conduzir bem ela para que ela produza o que tu está querendo nas condições em que precisa ser produzido, né? Se vocês olharem ali no início, né, eu dou bastante ênfase, né, aqui nas orientações, né, lá na primeira orientação, vou voltar aqui, cadê? Aqui. Então, ó, como se você fosse comandante da guarnição policial que atendeu a ocorrência. Então, eu vou dando as condições, né, para que ela consiga produzir para a gente um texto adequado, um texto com qualidade e próximo, né, ali de tudo aquilo que está sendo pedido para que seja produzido, tá bom? Bom, senhores, então o que nós vamos realizar a partir de agora vai ser simular a correção desses textos, né, identificados em alguns registros de termos circunstanciados de ocorrência que, em tese, podem ter a qualidade melhorada, né? Eles podem sofrer aí alteração
na qualidade do seu relato e ao mesmo tempo em que nós vamos fazer isso, nós vamos já começar a praticar, né, o uso adequado da ferramenta de inteligência artificial ao nosso dia a dia, os procedimentos do nosso dia a dia, tá bom? Para tanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uso do SIGA, porque agora nós vamos pesquisar registros de termos circunstanciados de ocorrência que foram feitos dentro do estado, tá? Eu vou orientar você a fazer, né? A gente tem aí alunos do estado inteiro, então você vai priorizar a localidade de onde você trabalha, tá? Se eventualmente você trabalha numa unidade administrativa, aí sim, aí você pode estar escolhendo qualquer uma das áreas da capital, qualquer um dos 3 batalhões, né, operacionais aqui da capital, 1º, 5º ou 9º batalhão, ou mesmo até uma unidade especializada, tá? Mas nós vamos atuar especificamente nos registros de TCO. Para acessar esses registros, vocês vão seguir o passo a passo que eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Acessando o SIGA, né? Claro, primeira coisa, acredito que todos vocês já sabem fazer acesso ao SIGA, né? Se tiverem dúvida, é só digitar isso aqui no navegador, siga.pm.ro.gov.br, vai carregar essa página. Aqui em login, vocês vão colocar o seu CPF e a senha de cada um aí, né? Cada um tem uma senha para acessar o SIGA. Se você não sabe qual é a senha, esqueceu a senha, botãozinho aqui de esqueci a senha, que ele vai reenviar essa senha para o seu e-mail, tá? Qualquer dúvida aqui também pode ser solicitado aí apoio das P1s dos batalhões para acessar o SIGA, mas acredito que todos vocês acessem o SIGA aí com uma certa frequência, minimamente uma vez ao ano, nem que seja no Planaf, por exemplo, para escolher as férias. Então eu vou entrar aqui no sistema, ele carrega a página pra gente, né? E nós vamos, senhores, aqui, ó, lá no item consultas policiais, tá? Nesse item aqui, vamos clicar. Aqui em consultas policiais, nós vamos especificamente para o item atendimento de ocorrências. Clica aqui. E pronto, chegamos à tela para fazer a nossa pesquisa, para termos acesso aos registros de TCO. Nós vamos consultar registros de TCO dos últimos 3 meses, ok? Então, vamos lá, ó. Data inicial aqui. Vamos escolher... Nós vamos fazer o seguinte, tá? Para que a gente eventualmente não tenha um aluno, né, fazendo uso ou utilizando o TCO de outro aluno, né, o mesmo TCO, nós vamos combinar aqui que vocês vão usar um mês específico. Qual vai ser o mês, tá? Vai ser a partir de agora, né, para trás, até um ano aí, tá? Vocês vão usar aí o mês de aniversário dos senhores, tá bom? Então aqui, ó, eu faço aniversário em setembro, então eu vou selecionar aqui o mês de setembro do ano passado, desde o dia 1 até o dia 30 de setembro. Até o dia 30, certo? Então, do dia 1 ao dia 30 de setembro, que é o mês que eu faço aniversário, eu vou escolher... eu trabalho numa unidade administrativa, então eu vou escolher, por exemplo, os TCOs do 9º batalhão, tá? Como é que a gente seleciona? Aqui em tipo de localidade, vocês vão selecionar a opção batalhão, tá? E aqui em batalhão, vão selecionar qual batalhão vocês estão escolhendo. Eu disse 9º, então estou selecionando aqui 9º batalhão, tá? Para quem está em localidades menores, em GPs, por exemplo, tá? Aqui tem a opção aqui, ó, de área de despacho. Você seleciona a área de despacho. Aqui em área de despacho vão ter os GPs Calama, São Carlos, tá? Todos os GPs do estado de Rondônia estarão listados aqui. Pode ser que tenha GP aí que tenha feito, nem tenha lavrado às vezes TCO, né, durante o ano. Então suba o escopo para a companhia, para o pelotão de onde você está vinculado, tá bom? Não há um problema, ou até mesmo do batalhão, né? Eu tô lá em Cabixi, às vezes não lavrou TCO no mês do meu aniversário. Pesquisa acho que é Colorado, né, ou Cerejeiras, não me lembro agora. Pesquisa na área de Colorado e Cerejeiras, tá? Ah, não tem. Aí pesquisa na área de Vilhena e assim sucessivamente.
Aqui eu disse que era batalhão, em batalhão, 9º batalhão, e buscar. Aliás, espera, tá? Buscar não. Vamos voltar ali. Eu disse que teria que ser registros específicos de TCO, certo? Então, data inicial, 1 de setembro, 30 de setembro, batalhão, código de encerramento, termo circunstanciado. Então, do código de encerramento que nós vamos pesquisar aqui é especificamente o termo circunstanciado. Agora sim, buscar. Se apresentar aquele erro que apresentou naquela tela, aquela hora, aquele erro 500, tá? O que vocês fazem? Clique em buscar novamente. Pode ser que esse erro seja corrigido, tá bom? Pronto. Então, ó, a partir de agora a gente tem os registros de TCO que foram feitos no ano passado, no mês de setembro, né? Ele ordena aqui do dia 30 para o dia 1º. Então, um total de 45 TCOs lavrados estão distribuídos aqui, ó, em 3 páginas, tá bom? Eu vou pegar o primeiro ali que apareceu para mim. Então, apareceu esse TCO aqui que foi lavrado exercício arbitrário das próprias razões, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui, ó, abrir o relatório, tá? Provavelmente para vocês vai aparecer esse tipo de PDF, boletim de ocorrência em PDF. Vamos abrir ele. Ele vai carregar esse PDF pra gente, tá? E o que interessa pra gente é entender a ocorrência, né? Como é que foi que ela aconteceu. Então, basicamente, nós vamos ler esse histórico, tá? E eu não quero que nós não vamos copiar e colar, tá? Eu tô aqui com o meu celular aqui espelhado aqui para vocês na tela, tá? À direita de vocês aqui. O que nós vamos fazer? Para que a gente treine, né, a fala, tá? Então a gente vai ler aqui, tá? Eu vou ler aqui esse texto e aí depois de entender a ocorrência, o que aconteceu, a gente vai aqui, ó, via voz, né? Lógico, a gente precisa treinar a voz porque é o modo mais rápido, tá? Do que ficar digitando. Então a gente vai treinar e vai pedir para que o chat GPT produza aquilo que a gente tem interesse, tá? Eu especifiquei aqui, tá? Conforme no vídeo que a gente viu agora há pouco, quais são aqueles principais comandos, né? Algumas pessoas aí que trabalham com IA chamam de prompt de comando, tá? Mas quais são os comandos para que o nosso texto policial seja bem construído, tá? É basicamente aquele mesmo que a gente viu agora há pouco, só que eu ordenei ele e classifiquei ele por numeração. Então, primeira informação, você tem que dizer para a IA qual é a condição de produção do texto. Então aqui, ó, como se você fosse o comandante da guarnição policial, né, que atendeu uma ocorrência com texto abaixo. Então assim, a gente vai dizer para ele, né, o texto depois de dar esses comandos, tá? Ou podemos inverter a ordem também, podemos dizer o texto dos fatos e depois dar a ordem dos prompts de comando, que são essas ordens aqui. Então, descreva os acontecimentos, não deixe de relatar nenhum detalhe importante. 3. Dê ênfase no cometimento do ilícito praticado pelo infrator. 4. Deixe o texto descrito em modo técnico jurídico. 5. Descreva tudo em forma textual corrida. Por que corrida? Porque senão ele vai pegar aquilo que tu vai falar e aí ele começa a criar categorias. Crimes cometidos, data, hora, não sei o que. Isso a gente não quer, porque isso já está no boletim. O que a gente quer é o texto mesmo. Por isso, forma textual corrida. 6. Enriqueça o texto, demonstrando claramente todas as consequências trágicas que o comportamento do infrator poderia causar à sociedade. Esse 6, né, foi aquela melhoria que eu pedi para aplicar aquele texto anteriormente, visto aqui nessa aula, tá? Então vamos fazer e vamos entender aqui. Bora já seguir aqui para a gente ver na prática, né, passo a passo, tá? Vamos ler aqui então. Essa guarnição, composta pelos policiais Júlia Del Muniz, foi acionada via mobile para averiguar um atrito verbal entre 2 homens. Chegando no local, entramos em contato com o Sr. Geraldo, onde o mesmo, tá? Essa aplicação dessa palavra nesse contexto está errado, né? Depois eu aviso por quê. Onde ele, né, nos relatou que há cerca de 2 anos alugou um barracão para mexer com reciclagem, que tem um contrato de aluguel firmado em cartório com o proprietário, Fábio Gaspari,
que na data do dia 23 de setembro do ano corrente, ao chegar em seu galpão, se deparou com o cadeado do portão trocado por outro. Quebrou o cadeado e ao entrar percebeu a falta de vários objetos, que de imediato ligou para o senhor Fábio, onde o mesmo, de novo errado, mas onde ele disse não saber o que aconteceu, que ao visualizar pelas câmeras de segurança, viu que alguns homens chegaram ao local com um caminhão e retiraram do local vários objetos, que o mesmo, de prenderem esse mesmo, vai pegar muitos anos de cadeia, que ele conseguiu pegar a placa do caminhão e dessa forma localizar o motorista, que o motorista relatou ao senhor Geraldo que apenas faz o serviço de frete e apontou quem o contratou, levando a vítima até o senhor Aristeu. Então, 3 envolvidos aqui, a quem contratou o serviço, que ao ser indagado, Aristeu relatou que é sócio de Fábio, no galpão e que há meses não recebe sua parte do aluguel, que contratou 2 rapazes para ir ao local e limpar o galpão e que retirou algumas coisas que estavam no local. Por não receber nada de seu sócio, que não sabe onde os objetos foram deixados, que não tem contato das pessoas que fizeram o serviço da retirada, que o senhor Aristeu afirmou que foi ele quem mandou quebrar os cadeados e adentrar no local, que as 2 partes não entraram em acordo, foi confeccionado no TCO. Pronto. Então aqui nós temos também os relatos individuais, de cada um dos envolvidos, isso aqui é importante, mas também aqui temos a explicação do que aconteceu no atendimento da ocorrência. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse registro, fazer a IA construir para a gente, todo esse texto. Então, vamos lá? Utilizando então aqui o celular, tá? A gente vai primeiro dar aqueles comandos, tá? Então vamos lá para os comandos primeiro. Como se você fosse o comandante da guarnição policial que atendeu uma ocorrência, com o texto abaixo, descreva os acontecimentos, não deixe de relatar nenhum detalhe importante. Dê ênfase no cometimento do ilícito praticado pelo infrator, deixando o texto descrito em modo técnico-jurídico, descrevendo tudo em forma textual corrida. Enriqueça o texto, demonstrando claramente todas as consequências trágicas que o comportamento do infrator poderia causar à sociedade. Os fatos identificados pela guarnição dão conta de que, chegando no local do atendimento da ocorrência, foi feito contato com o senhor Geraldo e com o senhor Aristeu. Senhor Geraldo comunicou que, no dia 23 de setembro, chegou a seu estabelecimento comercial alugado, onde trabalha com serviço de reciclagem, e percebeu que o cadeado que trancava o galpão havia sido trocado. Percebendo isso e tendo no interior de tal estabelecimento seus materiais, rompeu o cadeado e identificou que no seu interior vários equipamentos seu já não mais lá estavam. Ao verificar nos sistemas de câmera que registram as imagens do local, percebeu que o local foi invadido por várias pessoas que retiraram vários objetos, colocaram esses objetos sobre um caminhão e saíram do local. O senhor Geraldo conseguiu identificar a placa do caminhão e chegar até o seu motorista, que o informou apenas ter feito naquele dia um frete contratado pelo senhor Aristeu. Geraldo, ao questionar o proprietário
do local do barracão, o senhor Fábio, Fábio disse que não sabia o que havia acontecido. O proprietário do caminhão apontou o senhor Aristeu como o responsável pela contratação do serviço de transporte. Senhor Aristeu, por sua vez, alegou que retirou os equipamentos em razão de que é sócio de Fábio e Fábio não faz repartição de qualquer valor da referida locação daquele estabelecimento. O registro de termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado. O senhor Aristeu se comprometeu a comparecer em juízo para que a lide da situação seja resolvida. Então, ali em quase 4 minutos, 3 minutos e 50, nós conseguimos falar, para a IA tudo aquilo que aconteceu. Ele está convertendo em texto, acabou de converter. Agora vamos enviar para ela construir efetivamente o texto, corrigindo provavelmente eventual erro de grafia, deixando tudo muito bem organizado. Então vamos dar uma vamos ver aqui como é que foi o texto que ele construiu. Tá construindo ainda. É bem maior, O texto é bem maior do que apenas esse texto aqui. Então tem mais detalhes que ele está identificando aqui, tá? Um detalhe, senhores, aqui a gente pode perceber que o crime, a natureza usada pelos policiais foi o exercício arbitrário das próprias razões. Não ficou claro, tá? Aqui, se o senhor Aristeu tinha plena consciência dos objetos que ele levou serem de Fábio, tá? Se para ele esses objetos eram do senhor Fábio, ou se aqueles objetos ele tinha consciência de que não era de Fábio, que era da pessoa que locava o ambiente, tá? Por que desse detalhe? Porque se Aristeu tivesse conhecimento de que esses objetos não pertenciam a Fábio e sim a outra pessoa, o crime aqui não se trata, não se trataria de jeito nenhum de exercício arbitrário. Nós estaremos diante do crime de furto, Agora, claro, se Aristeu acreditasse que, ou acreditou que os objetos lá dentro levados, ou se de fato foi mesmo, objetos que pertenciam a Fábio, não ficou muito claro para mim, pelo menos. Apesar de parecer que esses objetos eram de Geraldo, já que ele estava muito atrás disso tudo, mas não está totalmente claro. Acho que faltou um pouco disso, se esses objetos pertencesse a Fábio, aí sim nós estaríamos diante do delito, de exercício arbitrário das próprias razões. E o que isso influencia? Influencia que o delito de furto não permite, com exceção, lógico, do furto de coisa comum, depois a gente fala sobre esse crime, que esse crime sim permite a lavratura de TCO, mas em tese, crime de furto, ele não permite lavrar-se TCO pela pena, porque a pena é alta, Então, tem esses detalhes aqui que por essa omissão aqui dessas informações acaba não. Mas vamos presumir que, de fato, aconteceu um exercício arbitrário aqui, tá bom? O importante aqui, que nós queremos fazer aqui, na verdade, agora, é corrigir o texto, Não necessariamente adentrarmos ali nessa seara de tipo penal. Então, vamos lá. Aqui foi o comando que eu dei. E cadê? Logo abaixo. Um pouco mais, tá, passou. Vamos voltar aqui, ó. A partir daqui, ó, no dia, Então, assim, provavelmente não foi no dia 23, Deixa eu ver quando é que ele enxerga aqui. O fato da ocorrência aconteceu no dia 30 de setembro. Então já tem dado coisa para corrigir, ó. Tá vendo? Porque quando eu falei que no dia 23, ele viu a câmera, ele já achou que o fato aconteceu no dia 23, então é um item que tem que ser corrigido. Mas tranquilo, vamos lá. No dia, seria dia 30, Ao atendermos a ocorrência em questão,
seria a ocorrência policial, verificamos que o senhor Geraldo, locatário de um estabelecimento comercial dedicado ao serviço de reciclagem, ao chegar ao seu local de trabalho, deparou-se com uma alteração não autorizada no mecanismo de segurança do galpão. Especificamente, o cadeado que garantia a inviolabilidade do local havia sido substituído. Após constatar a violação de sua propriedade, o Sr. Geraldo procedeu à forçosa entrada no estabelecimento, mediante o rompimento do cadeado indevidamente instalado, onde pôde verificar a ausência de diversos equipamentos de sua propriedade. A investigação inicial, apoiada pela análise das gravações das câmeras de segurança instaladas no local, revelou que o estabelecimento havia sido invadido por múltiplos indivíduos que subtraíram diversos objetos, posteriormente carregando-os em um caminhão e evadindo-se do local. A identificação da placa do veículo utilizado na evasão possibilitou o rastreamento até seu condutor, o qual, ao ser interrogado, indicou ter sido contratado pelo Sr. Aristeu para a realização do frete na data dos fatos. Ao ser confrontado, o Sr. Fábio, proprietário do estabelecimento, negou qualquer conhecimento dos eventos. Por outro lado, o motorista do caminhão identificou o Sr. Aristeu como o indivíduo responsável pela contratação do serviço de transporte. Sr. Aristeu, interpelado sobre sua participação nos eventos, alegou ter procedido à retirada dos equipamentos sob a justificativa de ser sócio do Sr. Fábio, argumentando a inexistência de repartição de lucros oriundos da locação do galpão entre ambos. Diante dos fatos apresentados, procedemos ao registro do termo circunstanciado de ocorrência, ato que marca o início formal das investigações e a eventual responsabilização dos envolvidos. A conduta do Sr. Aristeu, ao subtrair bem do estabelecimento comercial sem o conhecimento do locatário, configura, em tese, a prática do delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos. Então, olha só, ainda é furto qualificado, exatamente o que eu disse, pessoal. Então, aqui, ó, o ChatGPT já evitando que o policial cometa erro até na qualificação da ocorrência, né? Beleza. A ação do Sr. Aristeu não apenas viola direitos patrimoniais do Sr. Geraldo, mas também atenta contra a ordem econômica e social, ao comprometer a atividade comercial legítima de reciclagem, fundamental para a gestão sustentável de resíduos e para a preservação ambiental. Além disso, a atitude do infrator fomenta a insegurança jurídica e social, ao desrespeitar normas de conduta e princípios de convivência empresarial e comunitária, o que pode ter efeitos deletérios não só para os diretamente envolvidos, mas também para o tecido social e econômico mais amplo. O Sr. Aristeu se comprometeu a comparecer em juízo para a resolução da lide, etapa processual que permitirá a apuração detalhada dos fatos e a devida responsabilização dos envolvidos, conforme as leis vigentes. Este incidente ressalta a importância de observância estrita das normas jurídicas e resolução dos conflitos por meios legítimos, garantindo a proteção dos direitos e a promoção de justiça. Então, perceba o quanto de mais qualidade nós tivemos aqui, né, na produção do texto pela inteligência artificial, comparado, né, com o texto produzido pelo policial. Acredito que todos os senhores hão de concordar que o texto que a IA produziu, pessoal, possui muito mais qualidade, as palavras usadas, né, a forma como o texto está organizado, né, pequenos ajustes da data ali e tal, né, pequenos, mínimos ajustes, mas um texto sem erro gramatical. Olha que importante. Quantas vezes foi usado o mesmo aqui no texto que a IA construiu, né? Depois vocês pesquisam aí por que o erro da palavra mesmo na condição de pronome demonstrativo está errado, tá? Mas olha só, nenhuma vez usou o mesmo. Então, perceba o tamanho da qualidade. E a gente junta o útil ao agradável, qualidade e rapidez, né? Eu gastei menos de 4 minutos para produzir esse texto, dando as orientações adequadas para a inteligência artificial produzir o texto, né? E olha que eu nem estava aqui no atendimento dessa ocorrência, né? Lendo aqui um pouquinho e lembrando e falando para ela como ela deveria produzir o texto, tá? Então é isso. Então vocês vão fazer exatamente essa atividade. E o que vocês vão fazer na atividade que vai ser proposta aos senhores aqui, tá? Os senhores vão
Então, fazendo uso aqui, tá? De um documento do Word, né? Ou mesmo do Docs, tá? Os senhores vão organizar da seguinte forma, tá? Vão inserir aqui uma tabela, 2 colunas e 10 linhas, tá? Na coluna da esquerda, os senhores vão deixar o texto original. Na da direita, o texto produzido pela IA, tá? Eu vou adicionar aqui uma coluna à esquerda aqui. Espera aí. Pronto, aqui vai ser o protocolo que os senhores vão... Aqui vai ser o número do protocolo que os senhores vão anotar, tá? No nosso caso aqui, o protocolo é esse aqui, ó, boletim de ocorrência, número. Esse é o protocolo. Então eu vou copiar o protocolo. Estou ensinando aqui como passo a passo, né? Texto original. Então o texto que está aqui no PDF, esse é o texto original. Vou copiar. Vou colar aqui. Tá aqui o texto original. E o texto produzido pela IA, tá? Então vou aqui, ó. Vamos selecionar. Tá? Esse texto, pessoal, os senhores podem... copiei. Os senhores podem aí, tá? Ah, como é que eu vou produzir no meu celular e vou mandar aqui? Tem várias formas aí, né? Mas a mais rápida às vezes é o WhatsApp. Manda o texto, copia aqui, cola no WhatsApp. Manda abre o WhatsApp no computador, copia daí o texto aqui e cola aqui, ó. Pronto. Então, olha só. Texto original, texto produzido pela IA, tá? E aí vamos pro próximo, tá? Por que eu disse 10 linhas? Porque vão ser 10 protocolos para essa tarefa que os senhores vão fazer, tá? Então essa tarefa vai demandar esse comportamento que os senhores vão fazer aqui, tá? Anotar o número do protocolo, vão botar o texto original e vão botar o texto produzido pela inteligência artificial, tá bom? Aqui, mesma coisa, próxima natureza. Então como é que seria lá? Então eu iria olhar o próximo, iria abrir aqui, ó. Essa aqui é a próxima, ó, injúria e tal. Então eu iria abrir o PDF, tá? E eu preciso que os senhores treinem a fala, tá? Não quero que os senhores copiem, colhem o texto, né? E mandem ela já converter, não. Preciso que os senhores treinem os comandos via fala, tá? Então, vou aqui não, esse aqui. Esse é o texto original, tá? Lembrando, se for identificado que não utilizar a técnica da fala, basicamente pegou o texto aqui, copiou e mandou ela converter do lado de cá, existe recurso para identificar, simples reescrever essa paráfrases, né, de um texto em relação a outro conteúdo, tá? E se for identificado, infelizmente a gente vai ter que não considerar a tarefa como concluída, tá? Então preciso que os senhores façam exatamente como eu estou fazendo aqui e gastem exatamente o tempo que eu estou gastando aqui, tá? Procedimento padrão é o mesmo. Bom, então aí nesse caso eu iria ler aqui, iria abrir uma nova conversa aqui na inteligência artificial e dar início, né, à nova conversão. Iria aqui utilizando aqueles primeiro, né, esses comandos, né, os comandos desses tópicos, iria aqui produzir. Os senhores vão ver, eu estou gastando aqui, por exemplo, nesse último eu gastei 4 minutos, menos de 4 minutos. E eu estou ainda parando, dando aula, explicando, mostrando. Então isso aqui, no dia a dia, pessoal, é para ser até muito mais rápido, tá? Mas no início vocês vão gastar muito mais tempo do que eu estou gastando aqui, por conta da falta da habilidade. É natural, é um processo natural, né? Tudo aquilo que é novo, eu vou ter uma dificuldade muito maior de conseguir produzir, tá? Portanto, senhores, depois de realizar as 10, tá? Fazer o procedimento com os 10 TCOs que vocês escolheram no mês, tá? Se eventualmente, tá? Só adiantando, tirando uma dúvida, né? Se eventualmente no mês em que vocês escolheram lá, no mês do aniversário de vocês, não tiver os 10, tá?
você pode avançar para o próximo mês, não tem problema, tá? O importante é conseguir aí, eu estou dividindo aí pelo aniversário para dividir o máximo possível aí e evitar a coincidência de a mesma turma, né? Conseguir estar com os mesmos registros, tá? Depois de feito, tá? Esse procedimento aqui, né? O documento vai estar com todas as linhas e colunas preenchidas. Os senhores vão transformar esse arquivo, né? Que é do Word ou no Docs, vão salvar uma cópia disso como PDF, tá? Transformar isso aqui em um PDF. E lá no ambiente EAD vai ter o local adequado para os senhores fazerem o envio desse arquivo, tá? E a partir de então, a proposta será, né, que para todos os registros de TCO que faremos nas nossas aulas, tá? Os senhores façam uso dessa ferramenta para poder produzir o relato policial do registro que estiverem realizando, tá bom? Inclusive, já adianto, né, que nos registros de TCO que foi exigido lá a gravação, esse procedimento deverá estar bem registrado dentro da gravação. Então, só para ficar claro, olha o horário que a gente está produzindo conteúdo para os senhores. Então, existe uma dedicação da parte do instrutor para que os senhores tenham um ensino de qualidade. E a gente espera isso de forma retributiva do lado dos senhores, que a elaboração das atividades aconteça com a mesma dedicação, tá? E juntos a gente vai conseguir vencer mais essa etapa do curso e com certeza ter como resultado, né, ganhos profissionais, seja em relação à rapidez, em relação à qualidade daquilo que a gente produz no nosso dia a dia. A ideia é que a gente de fato consiga aqui absorver conhecimentos técnicos mais úteis e aplicáveis ao nosso dia a dia operacional, tá? Talvez a disciplina que os senhores verão que irá mais impactar no efetivo exercício da função de sargento daqui uns dias que os senhores estarão realizando aí, né? Não só às vezes no exercício da função, mas com a função e com exatamente a graduação, tá bom? Obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.